Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice do dólar, hoje dia 30 de setembro, último pregão do mês. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias dos vídeos e estou com vagas abertas para minha segunda e última turma de mentoria deste ano. Então, não deixe de participar. Todas as informações referentes à mentoria eu postei no meu Discord, no Instagram e também aqui em forma de vídeo no meu canal do YouTube. Então, recomendo que você veja, preencha o formulário para poder participar e entrarei em contato com você, beleza? Ditos os avisos, bora lá pro gráfico que hoje tem muita coisa para falar a respeito de macroeconomia. Começando então falando do dólar, hoje acabou sendo aí praticamente a rolagem de contrato. Amanhã definitivamente vai ser um novo contrato. Então, continuando aí que eu tive que pausar para poder fechar a janela por causa dos cachorros dos vizinhos. E do dólar aqui, então, hoje fica aí nesse movimento de virada de contrato. Eu não gosto muito de operar dólar nesses dias de virada, tem petax do mês, interfere muita coisa pro cálculo atrás que, enfim, não gosto. Mas vou falar, assim, de forma bem simples do que a gente pode esperar aqui a partir de amanhã. E aí eu já vou aproveitar para abrir o contrato atual, que pode... Na verdade, acho que é isso mesmo, WDOX. Deixa eu ver se eu estou louca. Puxar, esse mesmo. É o WDOX, e se eu for abrir o WDOFUT, tem uma certa diferença em relação à posição da média 200 que estava no início do dia. Qual que eu olho? Eu olho o contrato atual para a gente realmente ter noção de como que está aqui. E como que está? Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Tá assim, péssimo. Então, em torno da média 200, fechou, né? Infelizmente, o movimento do dia acabou sendo essa pernada, que eu não vi oportunidade, não achei segurança nenhuma, e depois nada a ser feito aqui em torno das médias. Então, amanhã ainda vai sofrer essa interferência em relação à rolagem de contrato. A gente tem que ter noção que aqui nós temos uma região de suporte que acabou respeitando, e aqui nós temos uma região da resistência. Então, nós temos aqui o preço trabalhando dentro dessas duas regiões. Inclusive, já vou deixar marcado, porque vai ser o contrato, pelo menos, que eu vou olhar amanhã. Então, mudo aqui e também, deixa eu preencher, que fica mais fácil também de visualizar. Preencher, copiar, colar e jogar para baixo. Então, nós temos aqui a possibilidade do mercado ficar travado. O movimento de hoje fez até o que eu queria. Eu comentei que eu queria que tivesse pelo menos um movimento travado ou que fosse de alta, que se aproximasse mais da VWAP mensal. Então, hoje fez o que eu estava esperando. Eu não queria que tivesse uma queda forte, porque nós temos aqui embaixo uma região de linha do pescoço do oco. E aí, estava lá embaixo. Então, olhando pelo WDL-FUT, o movimento agora, então, pelo dia de hoje, acabou fazendo uma leve correção, tá? Vou tirar essa LT desse canal que eu tinha marcado aqui de baixa, canal de baixa. Então, voltando aqui, nós tínhamos uma lateralidade. Isso se eu for olhar o contrato, né, sem a ativação do Ctrl+J, Ctrl+K. E aí, quando eu ativo, esperar aqui, ver se vai carregar para organizar essas médias aqui, pronto. A gente vê, então, que é aquele movimento lá do contrato atual. Então, para não ficar uma confusão toda, deixa desativado o WDL-FUT e fica olhando o contrato atual para não confundir. Lembrando sempre que um pouco mais aqui embaixo tem a linha do pescoço do oco macro. E aí, se chegar a cair muito, essa linha do pescoço do oco macro vai estar chegando, que é um ponto de interesse. A partir de amanhã, que já começa outubro, qualquer movimento que faça para buscar essa linha do pescoço já fica interessante, porque é início do mês. Aqui acabou respeitando a questão da VWAP mensal. Não chegou tão perto dela, mas tentou se aproximar um pouco mais hoje. 70 pontos, ok, não é tão longe assim. Estranho seria se tivesse feito um movimento de baixa forte. Então, outras possibilidades de marcação aqui, não vejo. Esperar o dia de amanhã mesmo, primeiro dia do mês. Muitas coisas irão acontecer a partir do dia de amanhã. Daqui a pouco eu cito na questão de macroeconomia. E aí, só resumindo, essa região de resistência, essa região de suporte, por enquanto, para definir possíveis travas de amanhã. O range dessa região, 70 pontos, está bom. E aí, falando em relação ao índice, vou direto aqui para gráfico de Renko. Deixa eu abrir aqui. Renko 12R, troca de cor. Hoje tivemos aqui algumas trocas de cor. Deixa eu abrir se eu estou no dia certo, isso dia 30.
Início do dia, não cheguei aqui para poder entrar nessa troca de cor. Infelizmente, a primeira eu teria estopado. E aí teve essa troca aqui para compra, que andou até bem, muito bom. Essa venda eu não cheguei a pegar, infelizmente. Não cheguei a pegar. Na hora que eu cheguei, eu tava vendo aqui já pro back pelo 10R, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que é uma coisa que eu estou anotando como um backtest. E aí fez uma queda muito boa essa troca de cor. Trocou para compra, infelizmente essa compra aqui já não teria andado, tá? Já não teria andado, deu ruído aqui, e aí trocou para venda, e o mercado já ficou bem feio, porque começou a cair em forma de canal. Então, infelizmente, o dia hoje não foi interessante, porque o movimento que teve mais volume foi até aqui, que foi exatamente 10h30. Depois o mercado simplesmente morreu caindo em canal. Muito ruim essa situação. Pelo 10R, né? Que aqui a gente já está olhando a questão de pullback com médias. No dia de hoje, não achei nada interessante aqui nisso do dia. Até que... porque, por exemplo, eu não acho interessante o 16. 16 não tinha alinhamento bom das médias. A 9 estava acima da 20. Então tem essa questão. Mas depois nós tivemos aqui o cruzamento da VWAP para baixo. Um pullback bom, 52 venda. Outro pullback bom, 59 venda. Outro pullback bom, 63 venda. Então, 3 oportunidades aqui, que todas aqui teriam pago 2-1 pelo menos. E nenhum teria pego proteção, a não ser esse último aqui, mas também já teria pago os alvos antes. Depois eu já não vi mais nada. Infelizmente as médias já ficaram sem tendência, muito ruim até o final do dia. Gráfico de candle também foi bem complicado. Aqui, deixa eu aumentar. A gente tinha esse canal de alta que eu tinha marcado, que poderia respeitar. E também, olhando pelo macro, nós tínhamos uma grande LT. Deixa eu mostrar para o Ibov que fica mais fácil. Deixa eu ver qual gráfico que eu deixei essa marcação. Agora eu acho que eu nem deixei. Mas pelo Ibov é uma LT. Passando aqui fica mais claro. Então, eu comentei ontem no estudo semanal que o candle que fechou sexta-feira estava com cara de ser um PFR para dar continuidade ao movimento de baixa em relação ao diário. Mas pelo semanal, ainda a longo prazo aqui, está com cara de que vai subir ainda. Mas, infelizmente, pelo cenário de hoje, esse tipo desse pullback que tinha feito aqui com essa LT passando, infelizmente estava com cara de movimento de baixa. E aí volta para o futuro. O futuro não tem rolagem de contrato, vai ser dia 14 de outubro, eu acho. Meses pares. Então, a gente tinha esse canal aqui, abriu hoje dentro da região do canal, em torno das médias, uma bagunça, VWAP do dia anterior, assim, horrível. Primeiro movimento do dia acabou tendo uma força compradora, não vejo critérios confluências para pensar em reversão. Tentou fazer como se fosse um mini topo duplo aqui, respeitou, realmente foi. Fez um pullback agressivo, não vejo compras, por vários motivos. 9 não cruzou VWAP, candle ruim, pullback agressivo, não faço compras. O movimento quebrou e foi direto buscar a mínima do dia com a LT junto com ajuste e nessa região fez um Bull 180. Um Bull 180 que poderia indicar que iria respeitar essa LT e voltar a subir. Não foi. E aí o movimento começou muito lentamente tentando romper essa LT. Falhou, voltou, mas não deu com prosseguimento. Travou no VWAP, caiu de novo, tentou romper fundo, rompimento falso. E as médias de 9,20 ficaram sem tendência, até que começou o discurso do Powell, teve esse movimento de baixa, mas já voltou, assim, horrível. Horrível o jeito como foi o movimento de hoje, apesar de ter sido uma queda de quase 1.700 pontos, não foi um movimento claro, bonito. Se for desenhar aqui o que a gente teve, mais ou menos, o cenário, aqui, deixa eu desenhar, foi uma queda muito estranha, uma queda com muito rabisco, muito estranho. Rompeu esse canal de alta que nós temos aqui. E aí já vou aproveitar e deletar. Então, tirar aqui também. E aí, o que a gente tem aqui no cenário? O que está querendo vir a formar? Já que rompeu esse canal, deixa eu passar aqui para frente. Agora a gente tem uma marcação em relação a esse fundo aqui. Tá voltando a ficar com cara de lateralidade de novo. E aí o mercado pode vir buscar esse fundo novamente. Antes tinha perdido a cara de lateralidade, agora está voltando. Então, deixar aqui marcado nessa região. Essa daqui do topo, só dando um zoom afastado, era em relação a esse fundo aqui. Que o Ibov fica mais claro essa troca de polaridade, que é essa daqui, essa região. Então, acabou respeitando. Então, é importante ter essa marcação aqui de cima e essa marcação aqui de baixo. Eu só não vou jogar essa LT aqui pra frente porque ela não está exatamente respeitando essa LT, mas é só para lembrar
que nós tínhamos um grande canal de baixa que foi rompido e meio que é uma região de troca de polaridade. De qualquer forma, para amanhã nós temos aqui essa resistência e suporte, ou seja, está idêntico ao dólar, só que o dólar, deixa eu voltar para cá, contrato atual, o dólar está mais próximo da resistência. O índice está mais próximo do suporte, então tem essa questão de diferença em relação aos dois. Aqui, fora isso, bem ruim, a VWAP mensal não ficou tão longe, então para mim tá ok, 2.400 pontos tá ok. Poderia ter ficado muito mais longe, como teve, por exemplo, lá mais ou menos em dezembro, novembro do ano passado. Mas ok, não foi uma distância ruim não. Mas fora isso, aqui em relação ao gráfico, beleza, só isso que eu tinha que ressaltar para amanhã se preparar em relação a essas marcações. E já vai começar aqui amanhã, o último trimestre do ano. Muitos movimentos tendem a acontecer, praticamente aí é o último mês antes das eleições nos Estados Unidos. Tem as eleições municipais aqui também. Então, muita coisa. E aí, falando só, comentando da questão de como que o mercado foi lá fora, não foi também uma maravilhazão, de novo, né? O S&P segue aqui tentando subir, mas sem volume, não conseguiu renovar a máxima. Tá subindo em deriva. Não gosto desse tipo de movimento. Já o Nasdaq tá travado também. Os últimos dias não está sendo legal aqui e nem lá. Então, assim, sem indicação de possível volume. E aí, em relação ao Dow Jones, movimento também muito estranho. Muito, muito estranho. O dólar hoje lá fora chegou ainda a respeitar essa região de 100 pontos. 100 pontos segue sendo uma região muito, muito importante. De possível suporte, que eu acho que o preço vai testar, vai ficar abaixo dessa região. A última vez que ficou abaixo foi na época das eleições nos Estados Unidos de 2020. Então tá com cara que vai ficar aqui abaixo. Continuando aqui, então o dólar lá fora tá com cara que tá acumulando para testar essa região desse fundo. Eu acho que sim, espero que sim. E que possa trazer força para o nosso dólar respeitar esse oco e vir a fazer um movimento de baixa. O EWZ nosso paradinho lá fora. E aí, vamos supor, Hang Seng, mais um dia de alta, tá? Mais um dia de alta absurdo. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa importante do Hang Seng. Índice da China. VIX hoje muito calmo. Minério de ferro chegou a subir muito hoje, foi esse candle aqui. Chegou a fazer uma correção na parte da madrugada, mas subiu muito, muito forte e a Vale não acompanhou. Já já eu mostro. Petróleo tá ok, o ouro fez uma correção até interessante e basicamente aqui, falando já de como que foi o movimento das ações hoje, sinceramente eu não esperava que a Vale fosse cair, tá? Não esperava. Ela teve então um movimento de queda, deixa eu mostrar aqui o gráfico dos últimos dias. Os últimos dias está sendo um movimento muito violento, então assim, ela teve um movimento de queda. Que bom que ela teve essa queda porque está esticado demais. É uma região de possível trava que nós temos aqui. Então a queda foi saudável, só que eu realmente não esperava isso, né? Eu achava que ia já abrir com um gap absurdo. Por quê? Porque na hora que eu estava acompanhando na parte da madrugada aqui, pelo menos o minério estava subindo 8%. E aí na parte da manhã, da hora do pregão, né? A gente tinha aqui 10,71 de alta. Mais uma vez, a China influenciando bastante a questão da cotação. Só que não é uma alta saudável, não é. Isso aqui é governo estimulando, não é praticamente economia por si só saudável crescendo ali. Então, eu achava que pelo menos a Vale poderia fazer um movimento de alta. Não queria que fosse tanto, igual teve na semana passada. Só que aí, se a gente for olhar em relação ao movimento lá fora, a Vale pré-mercado, a ADR dela na Bolsa dos Estados Unidos, estava só 1,36 de alta. Isso aqui é bem pouco, o pré-mercado. E aí, eu já vi opa, tá diferente, porque na semana passada acho que estava já 4%, uma coisa assim, o pré-mercado. Então, 1,36 é muito pouco, diante de 10% de minério de ferro subindo. Então, a Vale hoje acabou devolvendo o movimento. Meio que está agindo de forma saudável, identificando ali os players, talvez, o fluxo, né? Que esse movimento de alta do minério não é de forma sustentável a longo prazo. Então, o movimento aqui da Vale já começou a sentir a correção. Se a Vale começou a corrigir, no caso foi ela que ajudou o movimento de alta da semana passada, ela acaba devolvendo também. E aí vem o petróleo, que também não ajudou tanto hoje. E Petrobras também chegou aqui a fazer um leve movimento de queda. Os candles estão muito estranhos aqui na Petro, tá? Tá parecendo assim que tá precisando de uma notícia para abalar a Petrobras. Porque ela tá muito calma.
E geralmente aparece aí algumas notícias do nada, né? E aí, para ajudar, a FNC veio como se fosse um pullbackzinho aqui em relação à média de 9. Média de 9 que tá passando aqui, ó, média de 9. Então, sexta-feira fez um pullback, reação, e se romper esse fundo, confirma esse pullback para voltar a cair mais. E aí, se tem IFNC puxando, que é muito forte, 1% é muita coisa, vale também. Infelizmente, o índice hoje não conseguiu segurar e Bov acabou fechando com 0,70 de queda e o dólar acabou subindo um pouco, que já era esperar que ela fosse subir. Então, Petro, já antes do mercado, o pré-mercado já estava indicando que talvez ia ficar no 0 a 0. Acabou ficando realmente bem paradinha. Petróleo não estava subindo muito lá, mesmo com essa questão de Israel, Líbano, ali, aquela região toda, o petróleo está muito tranquilo. O VIX estava ok, DXY estava ok, S&P Futuro pelo menos estava caindo. E aqui, deixa eu ver o que mais, juros americanos subindo, mas ok. Índices europeus caindo e também, se for olhar os asiáticos, no geral também estavam caindo. Então, a única exceção é a China, fora do padrão ali, né? Então, o mercado aqui acabou seguindo o que estava acontecendo no geral lá fora, sem considerar o mercado da China. E aí algumas coisas interessantes, né, em relação ao dia de hoje, dos índices aqui, eu já até comentei do que eu precisava comentar. E aí de macroeconomia, outras coisas, notícias, a gente teve até algumas hoje, mas não fez preço, não trouxe volatilidade. Teve discurso do Powell aqui na parte da tarde, que eu não sei algumas coisas que ele tenha falado, não vi nada assim de manchete que tenha sido importante. E aí amanhã finalmente tem feriado na China. E esse feriado vai durar alguns dias, que vai parar aí a negociação do minério de ferro de Dalian. Então, a região ali vai parar essa cotação absurda, né, que está do minério. Então pode controlar a situação e pode ter sido um dos motivos da Vale ter caído hoje, prevendo já a situação do feriado na China. E amanhã, notícias na zona do euro, da parte da madrugada, e aí chega a nossa abertura e temos notícias 10h45, 11 horas e... 10h45, 11 horas, alguns pronunciamentos aqui na parte da tarde, discursos, né? Mas ok, parte da noite, na verdade. Então, 10h45, 11 horas é o foco de notícias amanhã. Outra coisa interessante de se falar a respeito, então, dessa questão do movimento do mercado chinês, absurdo que foi esses últimos dias. Então, subiu mais de 20% em 5 dias e só hoje chegou a subir praticamente 8%. Isso tudo com lá o governo injetando cerca de 140 bilhões de dólares de estímulo. É o governo injetando, não é a economia em si ali performando de forma saudável. É o governo injetando e isso traz algumas desvantagens, como a questão de dívida pública e inflação também, enfim, vários fatores aí, de modo que a gente consegue ver que esse movimento não é uma alta saudável, tá? E também teve corte aí de juros na China, enfim. Outra coisa interessante a respeito desse movimento, que hoje fez o melhor dia em 16 anos. Eu sempre gosto dessas coisas que bate recorde de muito tempo. É a primeira vez em 40 anos, a primeira vez em 16 anos. Então, a primeira vez em 16 anos que a gente teve uma performance tão boa aí, bateu o recorde desses últimos 16 anos, então. Então, mais um ponto bem estranho, né? Outra coisa, fechou então o mês de setembro e durante o início de setembro, meados, eu comentava que setembro tende a ser um mês bem negativo, não só para aqui, mas principalmente lá para fora. Estados Unidos ali, o mês de setembro tende a ser bem ruim, negativo a longo prazo, a performance do mês tende a ser ruim. E acabou que não foi assim esse mês de setembro. Só que se for olhar em relação ao gráfico mensal, a gente vê que também não foi um candle de mil maravilhas, não. Então, aqui fechou-se o mês de setembro, foi esse candle aqui. Em relação à máxima do candle anterior, está muito próximo. Os fechamentos estão muito próximos do fechamento do candle anterior. Então, não é uma subida assim tão forte como estava aqui embaixo. Já está indicando uma subida meio fraca. E esses últimos dias tem ficado muito parado nessa região desse topo, com um cara até que estava querendo segurar essa região só para fechar o mês positivo, mas subindo sem volume. Então, muito estranho. Então, a gente teve o melhor mês de setembro para o S&P, o Nasdaq também, desde 2013. Muito estranho.
E aí, do ponto de vista da questão de sazonalidade, né, era para ser um mês ruim. Não aconteceu. Mas qualquer correção aqui possível, né, indica, né, a possibilidade talvez de um movimento de compra. Só que, se for olhar o macro, tá esticado. Vem um fator que está aparecendo ainda muito graficamente com 2008, que tudo indica ser um rompimento de máxima para pegar liquidez e voltar, romper esse fundo, depois romper esse aqui de baixo. Vários fatores aqui que indicam que não está um movimento assim tão maravilhoso quanto antes. E aí vem o Nasdaq e mostra que toda essa alta que o Nasdaq carregou esses últimos meses não está fazendo isso mais. Inclusive nem renovou máxima desde de julho desse ano. Então segue um movimento um pouco estranho a respeito disso. Mas outra curiosidade também que eu cheguei a ver, que eu fiquei assim chocada, é essa questão das bets, né, que o pessoal tá falando bastante, que saiu esses dias a respeito de bolsa, pessoal que recebe Bolsa Família está apostando nas bets, né? E aí simplesmente o governo vem, outras pessoas também, influências, falando que apostas matam, enfim, blá blá blá, blá 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 blá. E aí, de repente, vem a notícia de possibilidade da Caixa Econômica se preparar para lançar a sua própria BET. Aí é aquilo, né? Ao mesmo tempo que o governo disponibiliza Bolsa Família, vai incentivar para devolver parte do Bolsa Família para o bolso do governo de novo. Então, assim, se você quer gastar o Bolsa Família, não gasta com empresas de bet privadas, não. Vai para o governo de novo, vem para cá. Não vai ser Mega Sena, mas vai chamar Bet Caixa, Caixa Bet, alguma coisa assim, para atrair o dinheiro de volta, né? Então, assim, não é uma medida educacional. Basicamente, tem olho grande querendo pegar dinheiro e comer um pouco do que está gerando tanto lucro ultimamente, né? Bem triste isso aqui. E aí, outra coisa interessante, que isso aqui eu já mostrei há um tempo atrás, e que essa curva está se intensificando nos últimos dias. Essa curva de juros aqui é a curva da inversão de juros dos Estados Unidos. É a comparação entre a de 2 anos e 10 anos. Basicamente, quando acontece a inversão, a gente tem que analisar qual é o tipo da inversão. Quando vai para baixo, passa dessa linha aqui para baixo, é no caso que os juros de 2 anos estão mais altos do que os juros de 10 anos. Ou seja, o curto está custando muito mais os juros do que o de 10 anos. E é um movimento que preocupa. Porque quando isso acontece, que são essas trajetórias vermelhas aqui, possíveis crises acontecem depois quando inverte a curva. E aí quando há essa inversão da curva, a inversão acontece da seguinte forma: se passar para cima, quer dizer que os juros de longo prazo estão mais altos do que os juros de 2 anos, que é o normal, né? Mas o bonitinho que aqui fica normal, infelizmente, está indicando a possibilidade de depois uma crise acontecer. Como assim? Se for olhar os outros períodos que nós tivemos, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, uma inversão lá mais ou menos no final da década de 80. Passou para baixo, ou seja, os juros de 2 anos estavam mais oneroso do que de 10. E aí, quando passou para cima, que bonitinho, passou para cima, voltou ao normal. Vem a crise depois. E aí essa crise aqui, como é que fala, essa área cinza reflete essa questão dessas crises que tem. Então, as coisas começam a voltar ao normal, mas o normal depois vem alguma coisa muito ruim para acontecer. Outra vez que aconteceu, que ficou alguns dias, 45 dias aqui, ó. 45 dias abaixo, né? Invertido. No finalzinho ali de 2000, o que aconteceu? Veio aqui também uma possível crise, mais ou menos ali em 2001, 2013, eu acho. Quando voltou normal, depois veio aqui a definição do que estava acontecendo depois na economia. E aí, uma das mais conhecidas que a gente sabe é a de 2008. Aqui em 2006, mais ou menos, estava invertido. Quando voltou normal, que bonito, normal. Pois é, depois veio a crise. Aí, outra fase aqui da história complicado. E agora a gente teve alguns movimentos importantes. Primeiro, foi o maior período que a curva ficou invertida, ou seja, juros de 2 anos mais caro que juros de 10. E agora está normalizando. Bonito cenário de normalizar. Só que, historicamente, depois que acontece essa situação, algo vem a prejudicar depois. Alguma crise vem para prejudicar a situação. Então, qual vai ser? Qual vai ser o motivo? Qual vai ser a causa? Depois, nos livros de história que a gente vai olhar para trás e falar como é que começou essa crise.
Foi por causa da pandemia no início, que foi gerando uma bola de neve? O que que foi? Foi alguma coisa bélica? O que que foi? Depois a gente acaba sabendo. Mas aqui o mercado já está alertando que algo pode vir a acontecer. Isso aqui é importante. Outra coisinha que eu achei bem legal, isso aqui que o Rafa, eu acho que apresentou, é como que os mercados emergentes, inclusive o Brasil, juntando todos os mercados emergentes, estão performando em relação ao dólar. Essa imagem aqui que parece um pouco confusa, coisas importantes para ressaltar. Essa linha meio rosa e branca juntas, é o dólar. O dólar no mundo, praticamente. Né, o dólar, DXY. E aqui não importa qual que é a rosa, a roxinha ou a branca, tá andando junto. Então as duas aqui é dólar. E a azul, basicamente, é uma equação que se faz, que pega os mercados emergentes e divide aí pelos mercados que estão desenvolvidos. E aí a gente consegue ter uma noção de como que os mercados estão performando, os emergentes. E aí a gente consegue também ter uma percepção de quando a gente tem um movimento de alta aqui dos mercados emergentes, por exemplo, 2008, que os mercados emergentes chegaram a subir, aproveitar ali um pouco da situação na crise dos Estados Unidos, a gente juntando todos os mercados emergentes, teve uma performance boa. Aqui o dólar tende a desvalorizar. E depois, quando os mercados emergentes, infelizmente, desvalorizam, a gente tende a ter o dólar, a longo prazo, valorizando. E aqui, quando a gente teve uma outra queda forte, que foi a partir do rompimento desse caixote aqui, que aconteceu em 2021, com a pós-pandemia, meio de pandemia, na verdade, a queda aconteceu, o dólar fez o quê? Valorizou. E aí o dólar agora está travado, esperando talvez o sinal dessa equação, dessa linha aqui dos países emergentes, começar a indicar uma subida. E aí vem um ponto interessante, que a China, que inclusive ajudou bastante esse movimento, deixa eu aproximar bem a imagem aqui, que olha a pernadazinha que deu essa puxada nesses últimos dias, tá? Então pode ser assim, olhando pela teoria de Down, é uma quebra aqui de um fundo importante, que se quebrar esse topo aqui, atualizando essa imagem, a gente pode começar a ver esse movimento para cima. E o dólar que está indicando aqui que está rompendo possivelmente esse 100, né, que é um ponto muito forte do DXY, que eu acredito que vai testar esse fundo e vai romper, vai ficar baixo esse dólar DXY para baixo, então, ou seja, desvalorizado no mundo. Se vier aí, a gente pode ter então uma performance boa dos mercados emergentes no geral. Acontece que o Brasil não acompanhou bem isso aqui, tá? Se for olhar, foram outros países emergentes que ajudaram a puxar. Infelizmente, o EWZ, que a gente está olhando, EWZ, não é o IBOV. O EWZ também junta com a questão do dólar. A gente não teve uma performance assim considerável, infelizmente. Então, o Brasil não está ajudando nessa performance aqui por enquanto, né? Quem sabe? Outra coisa interessante é se falar a respeito do mês de outubro, meio de mandato, que o Vlad acabou de postar, como que outubro tende a reagir em meio de mandato. Na média, no geral, tende a ser negativo, tá? Então, 71% das vezes são movimentos que fecha negativo, outubro. E o restante, então, quase 28% ali, fecha positivo. Quando cai, a queda geralmente tende a ser de 7% mais ou menos. Quando sobe é de 6%. Então, assim, em relação à porcentagem é quase a mesma coisa, só que meio de mandato tende a cair mais do que a subir, no geral, no mês. E aí, outro ponto interessante é como que, juntando, né, ao longo do ano, como o movimento tende a ser. Então, considerando que tende a ser de queda, a gente vê a possibilidade de possível fundo se formar no final de outubro, início de setembro, mais ou menos. Então, a gente pode esperar talvez uma queda aqui, não tem que ser grande demais essa queda a ponto de romper esse fundo, não sei. A questão é que possível fundo para acontecer meados ali do fim de outubro para começo de novembro, para depois engatar um movimento de alta de fim de ano. Então, se vier a acontecer isso, porque por enquanto, no geral, está respeitando essa expectativa aqui, né, de como que os outros anos de meio de mandato reagiram, está respeitando, tá? Não tem que respeitar exatamente a variação certinha, mas as regiões de fundo, possíveis topos, estão respeitando. E aí a gente então tem que talvez ter uma interpretação de possível queda, infelizmente, para índice nesse mês de outubro. Outra imagem que mostra aqui a situação
é que se for considerar todos os meses de outubro, outubro foi bom. Então, como assim? A questão é que meio de mandato que não é um outubro bom. E nós estamos em meio de mandato. Então, considerando só o fator de ser meio de mandato, não é um mês bom. Se for considerar todos os anos, aí já é um mês interessante que tem um retorno positivo. Então, aqui tem aí o histórico desde 95. A gente vê que da cor aqui meio vermelho é o meio de mandato. Então, a gente teve meio aqui e vai acontecer agora. Então, todos aqui, exceto de 2016, deixa eu ver o que mais. Aqui 96, esses dois foram positivos, o resto foi negativo. A gente não pode levar muito em consideração de 2008, porque 2008 teve a questão da crise, alta volatilidade dos Estados Unidos ali. Mas o restante, ó, foi negativo, foi negativo, foi negativo, foi negativo. Esse aqui acabou sendo positivo em 2016. E aí, como será que vai reagir, né? Infelizmente, a gente não tem tantos exemplos assim de meio de mandato, mas se a gente for considerar todos os outubros de todos os anos, acaba tendo um retorno bem positivo, tá? Não é ruim esse mês de outubro. E aí, levando em consideração aqui o comportamento que tende a ser, a gente tem aqui a possibilidade de início de outubro ser de alta, tanto nos últimos 10 anos quanto desde 94, a possibilidade de no primeira quinzena ser de alta. Depois tem uma correção, uma queda forte aqui para o fim do mês e depois uma leve correção no fechamento do mês. Mais ou menos isso aqui. Então, lembrar de como talvez deve ser o movimento. Infelizmente, nos primeiros dias pode ser de alta aqui, se for levar em consideração esses dois dados aqui. Acho que era só isso que eu tinha. Ah, acho que tem mais uma coisa para comentar. Não, era só isso. Achei que tinha, mas tem não. Então, era só isso que eu tinha que ressaltar aqui. As primeiras coisinhas para outubro. Amanhã, então, vai ser o primeiro pregão de outubro. Vai começar aí o último trimestre do ano. Movimentos de fundos, de empresas, enfim, muitas coisas tendem a acontecer. Balanços também desse último trimestre vai começar a sair nessas próximas semanas. Enfim, praticamente daqui a pouco já é Natal.